nós temos 3 vacinas diferentes, né? A gente tem aí 3 tecnologias diferentes de vacinas. Então, nós temos uma vacina que é a Coronavac, né? Que é de vírus inativado, como se o vírus estivesse morto, né? Um vírus morto. Porque, deixa eu só voltar aqui, Wilder, para explicar assim, o que a vacina faz? A vacina ela vai ensinar o nosso sistema imunológico a como responder ao agente agressor. O que acontece quando a gente está diante de um vírus novo, que a gente não tem defesa para ele? Nosso organismo demora um pouco a constituir essa defesa. Esse nosso sistema imunológico demora um pouco. Enquanto o organismo está pensando, o vírus está se replicando. Então, o vírus acaba provocando a doença antes que o nosso organismo consiga ter uma resposta imunológica, ter uma resposta de defesa, como se fosse o nosso exército ali, fazendo a nossa defesa. Então, o que a vacina faz? Nada mais, nada menos do que a gente pega esse vírus, né? Pode ser vírus, bactéria, no caso da Covid, o vírus, e mata ele, como se a gente inativasse. Por calor, por produto químico, tem técnicas para a gente fazer isso. Então a gente inativa, mas é o vírus ali. E a gente injeta, né, no nosso organismo através da vacina, e o nosso sistema de defesa reconhece aquele agressor. É como se ele recebesse, gente, assim, um retrato falado. Eu tenho explicado assim, Wilder, como se o nosso organismo soubesse. É um retrato falado. Olha, o inimigo é esse aqui. Ele é assim, ele tem essa forma e você ataca desse jeito. Quando ele chegar em você ataca ele. Isso, exatamente. Então, o que a vacina faz? Ela vai treinando o nosso sistema imunológico com um agente que está morto. Ele só tem toda a forma dele lá, né? Exatamente todo o formato dele, as proteínas que ele tem, tudo direitinho, mas ele não vai provocar doença. Ele só vai estimular o nosso sistema de defesa. Então, a Coronavac é o vírus inteiro inativado. A vacina da AstraZeneca Oxford, ela usa um adenovírus que é uma vacina que a gente chama assim de vetor viral. O adenovírus, que é aquele vírus da gripe comum, ele também não provoca gripe na gente, ele é porque a AstraZeneca usa um vírus que é de chimpanzé, ele não causa doença em humanos, e ele então usa esse vetor como se fosse assim uma bola, coloca o pedaço do SARS-CoV, não é o vírus inteiro, o SARS-CoV-2, é só um pedaço dele, a proteína S, também morta, para poder entrar na nossa célula e mostrar ao nosso organismo quem é o agressor. Nada disso causa doença, só apresenta para a nossa célula. A vacina de RNA, ela, vamos dizer assim, ela é mais tecnológica. O que ela faz? É a maior super futuro, tecnologia, né? É o futuro das vacinas, é o futuro das vacinas. Ela não leva nenhum dos agentes, ela não leva o vírus, ela leva como se fosse uma receita de bolo. Ela leva para o nosso organismo uma informação de como produzir ali, como fazer o SARS-CoV, e ele não causa doença, e como o nosso organismo, então, vai reconhecer ele e vai ficar preparado para quando encontrar a infecção, o vírus vivo, né? O vírus que a gente chama de selvagem, aquele vírus que vai causar doença na gente. Então, o que a gente está aprendendo aí é que essas vacinas de RNA, elas têm, pela forma como elas são feitas, ela tem uma possibilidade de ensinar melhor, vamos dizer assim, o nosso sistema imunológico a produzir. Então, eu acredito que essas vacinas, elas vieram para ficar, elas são uma nova tecnologia. A gente vai conseguir, muito provavelmente, Wilder, conseguir ter vacinas para algumas doenças que a gente ainda não conseguiu ter. Vou dar o exemplo aqui do vírus do HIV, o vírus da AIDS, né, que provoca a doença, a imunodeficiência humana. E o que acontece? Esse vírus, ele faz muitas mutações. É um vírus que a gente, toda vez que a gente conseguiu produzir uma vacina, o vírus já estava muito diferente.
Então, a gente não conseguiu produzir uma vacina na velocidade com que o vírus consegue fazer mutações. E aí a gente não tem uma vacina. Essas vacinas de RNA, elas podem ser modificadas muito rápidas, coisas de 4 semanas. Isso era impensável antes. Consegue acompanhar a mutação do vírus. Exatamente. Então, assim, é muito possível que a gente que a ciência que foi construída durante essa pandemia, ela vai permitir à humanidade enfrentar algumas doenças que a gente não tinha conseguido ainda. E dentre essas doenças, a gente nunca tinha pensado em ter vacinas que não fosse para doenças infecciosas. A gente sempre pensou em vacina como doença infecciosa. Mas essas vacinas... câncer. Exatamente. Essas vacinas de RNA, elas estavam sendo estudadas para combater o câncer. Então, acredito que a gente tem aí um mundo de possibilidades com essa ciência, né, com essas pesquisas que foram desenvolvidas agora.